Ó, antes que vocês falar alguma coisa pra mim, deixa eu dizer aqui, é a minha experiência, tá? Eu não quero afligir ninguém ou até mesmo dizer qual é a religião que você deve seguir. Eu vou contar pra vocês aqui um pouco da minha experiência, por que eu saí da igreja evangélica, por que eu não pretendo nunca mais pisar meu pé lá dentro, e é sobre... A minha experiência na igreja evangélica, ela começou muito cedo mesmo, aos 11 anos de idade, né? Minha família sempre foi evangélica, que fique claro isso. Hoje, acreditam em Deus, mas não frequentam mais a igreja, mas aí é a vida deles, né? Então, sempre eu fui de igreja evangélica, desde que eu me conheço por gente, né? Me batizei com 11 anos, fui de um ministério bem famoso na cidade de Ribeirão Preto, que por sinal... Todas as épocas que eu frequentei a igreja, eu fui certinho, né? A gente tem os pecados da gente? A gente tem. Mas o mais certo possível que eu poderia ser, eu fui. Então não vem generalizar dizendo que, porque você fazia coisa errada. No final, sim, eu fiz coisas erradas, mas no começo não. Então você vai entender essa história se você assistir esse vídeo até o final. E eu fui crescendo, como eu tava falando pra vocês, e eu vou pular uma parte aqui da minha vida, né? Porque se eu for contar tudo... Desde quando eu era pequeno, me batizei, vai virar um vídeo de, tipo, como eu me assumi homossexual, gay, como você quiser falar. E esse não é o intuito do vídeo. Eu posso gravar um vídeo sobre isso depois, contando as minhas experiências e como foi. Mas hoje eu vou pular lá pros meus 18 anos, porque daí você vai entender o porquê que eu saí da igreja, o porquê que eu resolvi, e porquê que eu não quero voltar mais. Não vai virar um vídeo de como eu me assumi, e esse não é o vídeo, tá? Então eu cresci na igreja, fui muito fervoroso, fiel a Deus, não me arrependo de nada que eu vivi ali dentro. Só que conforme vai chegando um tempo, você vai crescendo e você vai aprendendo que eles vão tentando entrar na sua mente, sabe? Então eu fui crescendo na igreja evangélica, fui vendo muitas coisas que eu falei assim, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, acho que isso é errado. E quando você bate de frente, você acaba sendo jogado de lado. Entendeu? E aí você vai desistindo das coisas. Só que quando eu fiz 18 anos, aí que a coisa começou a piorar. Acho que era 18 anos, se eu não me engano. Começou a piorar, porque eu fui pra uma igreja muito famosa. Eu era de uma igreja pequena e fui pra uma igreja muito famosa na cidade de Ribeirão Preto. Dentro dessa igreja, eu comecei a ver que tinha mais viado que fora. E eu fui procurar uma libertação e lá dentro eu encontrei macho, entendeu? É sobre. Não adianta mentir e colocar panos quentes. Eu não vou falar o nome da igreja, mas quem me conhece sabe. Durante o tempo que eu fui dessa igreja evangélica, em específico, eu me apaixonei. Eu sempre gostei muito de dançar. Eu sempre dancei a minha vida inteira. Balé clássico, jazz, né? E eu sempre gostei muito. Eu encontrei um ministério de dança nessa igreja, onde eu tinha que participar. Eu fui naquele culto e eu olhei aquilo e eu falei, gente, eu preciso estar aqui. Eu vou deixar tudo pra estar aqui. Eu quero estar aqui. Então eu comecei a me dedicar àquilo ali. Com a minha alma mesmo, sabe? Com tudo que eu tinha. Eu comecei a me dedicar àquilo ali. E no começo, era uma regra. Pra você participar do culto em si, pra poder ministrar, que eles diziam, né? Pra dançar em cima do púlpito, demorava de 6 meses a 1 ano. Era o prazo máximo que você tinha pra poder estar ali na frente, né? Então você ia nos ensaios durante todo esse tempo. Só depois desse tempo você podia ir pro culto, né? E eu fui, gente. Fui 1 ano, 2 anos, 3 anos. E se passou quase 3 anos e eu via que as pessoas iam na minha frente e a líder ali colocava elas pra dançar primeiro. E eu nunca dançava e eu só ficava, por enquanto você vai ficar em oração. Você vai ficar aqui no óleo, no som. Só vindo nos ensaios. Eu era besta. Eu ia, entendeu? E fui indo. Só que durante todo esse tempo, toda essa trajetória, eu não tive nenhum indício homossexual dentro da igreja. Nada, nada. Mas que eu sempre tive o desejo, eu nunca caí na tentação, né? Que eles falavam. E ninguém sabia disso também. Só eu e Deus sabia, acho que minha família. Mas eu nunca tinha caído no pecado, entendeu? Que eles falam até hoje que isso é pecado. E eu sempre fui muito certinho. Então eu ia pra casa das minhas amigas orar. A gente fazia vigília de oração, meus amores. A nossa vida era fazer vigília de oração. Essa era a minha vida com as meninas, gente. Se eu ficar emocionado nesse vídeo, vocês não ligam não. Porque é uma história
triste e alegre, né, da minha vida. A minha vida era fazer vigília com essas meninas, era a vida da gente, era essa, sabe? Eu não me arrependo, como eu disse, nunca me arrependi, nem vou me arrepender. Foi uma época boa da minha vida. Só que as coisas foram mudando, eu vi que eu fui deixando pra trás, sabe? E o desejo ia crescendo mais dentro de mim também, e aquilo iria aflorando, e eu queria muito estar ali dançando, né? E eu não era valorizado. Até um belo dia que essa líder, tinha uma rede de jovens, e era 5 horas da tarde no sábado. E tinha umas gincanas, e as gincanas que as meninas queriam fazer ali, tinha que dançar, eu ia ser o Jesus que dançava. E aí a gente lembra que as minhas amigas foram pedir pra ela pra eu poder dançar, e ela falou que eu não poderia dançar, que eu poderia ficar só de braços abertos, ou com os braços pra baixo. Eu não poderia me mover. Eu falei, oi? O que tá acontecendo? Não tô entendendo. Enfim, né? Daí eu ministrei ali com os braços assim, parecendo uma estátua, porque eu não podia me mover. E eu não entendia o porquê que eu não podia me mover, né? Apesar que eu fui um menino muito afeminado, né? O preconceito na minha vida começou aí, entendeu? Dentro da igreja, aonde que tem mais viado, né? E eu ali lutando contra. E aí eu fui vendo que tinha alguma coisa errada. Até que um dia, depois de 3 anos, ela me chamou pra conversar. Olha que legal. Depois de 3 anos. E eu lembro como se fosse hoje. Ali vou falar o nome da rua, mas não vou falar o nome da igreja. Na Luiz Barreto, ela me sentou na porta comigo na frente da igreja e falou assim pra mim: Thiago, você não pode dançar ainda porque você é muito afeminado. E você é muito magrinho. Você tem que tomar hormônio masculino. Você já não tentou tomar hormônio masculino pra você ficar mais masculino? Eu era só um menino, sabe? Eu acho que eu não precisava escutar aquilo. Eu fiquei muito triste aquele dia, gente. E eu lembro que naquele dia eu falei assim pra mim: eu nunca mais vou deixar de ser eu pra agradar outra pessoa ou alguém. Desculpa. E eu lembro que eu fui embora aquele dia e eu encontrei um menino na rua que eu já conhecia, mas nunca tinha feito nada. E eu falei, pois agora eu vou fazer. E foi. Esse assunto para um outro vídeo. Enfim, depois eu continuei, eu pedi perdão para Deus, né? E continuei na igreja e não caí mais em tentação. Ministrei durante um tempo, orei com uma menina também do ministério lá para namorar. Acabou que hoje ela é até sapatão. Mas eu vi que não valia a pena, sabe? Tá ali. E eu sei que a gente não pode jogar a culpa nos outros. A gente tem que pensar em Deus. Mas falar é muito fácil, né? Você viver é muito difícil. E hoje eu vejo que eu sofri um preconceito ali dentro da igreja. O lugar que eu pensava que mais ia me acolher foi o que mais me jogou pedra. E depois disso eu lembro que daí eu tive uns casos ali, porque daí eu falei, quer saber? Foda-se. Enfim, eu pedi perdão, o tempo foi passando, o pastor orou pra mim, e até então eu pude ministrar no culto. E continuei ministrando no culto, não fazia mais nada de errado, né? Errado. O que é errado? E foi uma bênção, acho que durou 1 ano e meio, 2 anos. Eu fui orar para um menino que era irmão da minha melhor amiga, né? E ele pediu para mim orar para ele ser liberto. Que ele queria ser liberto. Aí eu falei, tá, vamos orar. Mas depois eu fiquei pensando, como que eu vou orar para uma pessoa que quer ser liberta se eu mesmo, dentro de mim, vejo que eu também sou assim e eu acredito que não precisa de uma libertação porque eu não tô doente, não tô preso. E aquilo começou a entrar na minha mente, sabe? Eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, porque se alguém dessa igreja estiver vendo esse vídeo, que fique uma coisa clara. Eu não posso falar nunca, porque no final vocês vão entender.
Mas 99% da minha estadia, do meu frequentamento ali, nem sei se é isso que fala, gente. Naquela igreja, quando eu participei dos ministérios de dança, eu fui fiel a Deus e fiel à igreja. Sim, eu não fiz nada de errado. Porque eu sou uma pessoa assim. Ser errado, não, pra eles, né? Se pra eles era errado, então era errado. Eu tinha que andar certo. Então eu fiz o máximo pra eu andar certo. E eu andei certo. Que fique bem claro isso aqui, tá? Mas aí no final, como eu comecei a me envolver com esse rapaz, uma semana de envolvimento, eu falei assim, tá errado. Eu não posso subir lá em cima no altar em pecado. E eu abro aspas aqui pro pecado para tentar explicar para vocês. Quando você vai numa igreja, você tem que seguir as regras da igreja. E se você não segue as regras da igreja, você está errando. Para não usar a palavra pecado aqui para vocês entenderem. Então, na minha mente, eu tava começando a errar. Então, eu falei assim, não dá certo mais pra mim, porque eu tô errando, eu tô indo contra os princípios que o pastor diz aqui que é errado. Então, por mais que eu acredite no meu íntimo que não é errado, a igreja diz que é errado. Então, se eu tô dentro da igreja e faço errado, eu tô errando. Então, eu preferi começar a sair da igreja. Aí começa o meu fim dentro da igreja. Por quê? O menino que eu me apaixonei, supostamente, durou o quê? 15 dias. Nesses 15 dias, eu estava escalado para poder dançar. E eu não dancei. Eu falei, eu não vou subir no altar em pecado. Porque é ridículo. Isso eu acho ruim, isso eu acho que não deve ser aceitado. A pessoa errar. E aí foi quando eu deixei de ir na igreja, acho que umas 3 semanas. Eu voltei, eu sempre conversando com esse menino, na época era MSN ainda. Eu voltei na igreja e ele não falou mais comigo. Mas eu fui só assistir o culto, eu não dancei mais. E aí eu lembro que naquele dia tinha os batizados e o pastor tava chamando todo mundo lá em cima que tinha se batizado. Aí chamou o nome dele, né? Que eu não vou falar aqui pra vocês. Ele foi lá. Eu lembro. Eu levantei naquele culto, no meio de todo mundo, saí e fui lá pra fora. E fui pensar com muita raiva. Porque eu tinha deixado o ministério. Eu já tinha chegado na líder e falado, ó, eu não quero mais participar do ministério de dança, eu tô entregando. Como eu disse pra vocês, eu nunca fui daquele de fazer as coisas erradas pelas costas. Eu sempre fui muito sincero. E eu entreguei por causa dele, pra ficar com ele. E eu tava disposto àquilo. E ele tinha acabado de se batizar. Aí eu lembro que eu levantei, gente, fui lá fora e falei assim, o que eu vou fazer agora? Eu entreguei aquilo que eu mais amava por um homem que me trocou. Mas ele tava certo, porque ele tinha me trocado, né, pela igreja. Mas eu amava ele. Eu lembro que eu falei assim, já sei. A irmã dele tava vindo assim, andando, e a irmã dele é a mais fofoqueira que tinha na época. Eu não sei se ela é fofoqueira hoje, ela é minha amiga hoje, mas não é fofoqueira, eu acho que não, né? E aí eu chamei ela e falei, fulana, sabe eu e seu irmão? A gente tem uns beijos ali. Quando era culto, a gente ia lá na esquina beijar. Que eu não contei pra vocês, mas aí no final, quando eu falei pra vocês que eu comecei a errar, antes dos cultos, eu ia na esquina, beijava o menino, depois ia pra igreja. E assim eu fazia todos os dias. E participava do culto. E aí eu contei tudo pra ela. Não deu uma. Na mesma hora ela chamou o pai dela, que era... Eu lembro que naquele dia, 2 amigas minhas na época, não vou falar o nome também, que são as minhas amigas até hoje, já sabiam dessa história, que eu já tinha contado pra elas, o porquê que eu tinha deixado de ir na igreja, o porquê que eu tinha entregado o ministério. E aí o pai dele veio tirar satisfação comigo no final do culto. E ele veio junto. E essas minhas amigas também estavam junto. E aí ele veio e falou assim, que história que é essa? Que você ficou com meu filho, que você beijou meu filho? Isso na porta da igreja, olha o bafão, gente. E eu falo alto, né, quando eu tô bravo. Aí ele virou, o menino virou e falou assim, eu nunca, pai. Eu honro o que eu coloco no meio das minhas pernas. As minhas amigas sabiam de tudo, gente. Eu tinha até foto. Aí minha amiga começou a rir e falou assim, como assim que você honra o que tem no meio das suas pernas? Enfim, entreguei ele pro pai dele, gente. Hoje ele é gay, casado com outro homem, mas na época eu não quis me assumir. E eu era inocente. Acabei com a vida dele, tá, gente? Me perdoa se você estiver vendo esse vídeo, tá? O Du, pra não falar outro nome. Eu sofri que nem uma cachorra condenada naquela época. Eu tava perdendo tudo aquilo que eu mais amava. O ministério e
um menino que eu era apaixonado. Mas enfim, passou, né, gente? Passou não, porque daí o pastor dessa igreja, eu lembro que ele ainda mandou minhas amigas, uma das minhas amigas, acho que foi a que começa com F, que eu não vou falar o nome, falar pra mim que eu nunca, por mais que eu me arrependesse daquilo que eu tava fazendo, e que se eu fosse pra outro ministério, se eu nunca voltasse lá naquela igreja e pedisse perdão publicamente pra ele e pra igreja pelo que eu tinha feito com o ministério deles, eu nunca seria perdoado por Deus, porque eu tava cometendo uma blasfêmia, uma coisa assim que ele falou. Resumindo, então eu nunca vou pro céu, querida, porque eu nunca vou voltar lá. Apesar que eu já voltei lá, viu? Dei de cara com ele, com o filho dele. Enfim, gente, aí pra resumir, já fez alguma coisa errada dentro da igreja em si? Já fiz. Já fiquei com um menino debaixo do púlpito. No final, gente, eu já tava, sabe, revoltado com tudo que estavam fazendo comigo ali. E eu fui me entregando, sabe? Me entregando mesmo. E foi isso, entendeu? Fiquei com esse menino debaixo do púlpito depois de uma ministração. Aí foi quando eu falei, não, tá errado, eu não quero isso pra mim. Eu lembro que a última coisa que eu ministrei na igreja foi um louvor que falava: você não vê as pessoas se afundarem. Acho que é da Zaf Borba, com a Paty. Já fica a dica pra vocês saberem onde é que é a igreja. E depois desse dia eu entreguei definitivamente. Falei, não dá mais, eu vou viver minha vida. E hoje eu vivo a minha vida, tenho meu marido, tenho meu filho, sou feliz, não sou mais aprisionado, porque foi uma prisão na minha vida aquilo. Aquilo foi uma prisão na minha vida. Eu não vou falar o grau ali de liderança que ele tem dentro da igreja, senão vocês vão descobrir quem é na hora que eu falo. E hoje eu não posso falar porque eu não quero correr processo. Mas foi basicamente essa minha história, entende? E hoje eu não me arrependo de ter saído dali, porque é muito complexo. No dia que eu fizer um vídeo sobre como eu me assumi gay e toda a minha trajetória, vocês vão entender todo esse rolê da igreja, que vai vir junto nisso também, que já tá até gravado. Mas é muito emocionante, ainda tô criando coragem pra soltar. E é isso, eu não me arrependo. Eu me arrependo de ter deixado as pessoas mandarem em mim, colocarem na minha cabeça aquilo que eles queriam na época, sabe? E eu sofri muito. Então, se você viu esse vídeo até aqui, não deixa ninguém colocar na tua cabeça aquilo que você é, aquilo que você não é. Deus, ele vai te amar do jeito que você é, não do jeito que as pessoas querem que você seja. E você não precisa de uma igreja para ir pro céu ou pro inferno, seja para onde for, tá? Você precisa de ter amor ao próximo. É só isso. Hoje, por que eu nunca mais voltaria dentro de uma igreja evangélica? Porque, gente, a igreja evangélica virou um ato político. Jesus Cristo, para ele, se chama Messias Bolsonaro. E a gente só vai lá escutar sobre, né? Ou sobre gay. Porque, desculpa, gente, eu posso estar errado, mas a igreja evangélica é a maior fábrica de viado que existe. Porque até mesmo essa igreja que eu participei, você volta lá hoje, até na minha época, mas hoje tá pior. Nem vou comentar, né? E fora os pastores, os filhos dos pastores. Tanta coisa que envolve, que eu não posso muito falar, mas é sobre. Então, acredite em você, acredite naquilo que você quer, não naquilo que as pessoas querem que você acredite. E religião não muda ninguém não, viu? O que você se arrepende de não ter feito ali? Eu me arrependo de não ter pegado os machos da igreja que queriam me pegar, entendeu? Os meninos que trocavam de roupa perto de mim com o negócio ereto, nos retiros. Eu me arrependo disso, porque eu deveria ter vivido mais. Eu vivi aquilo que as pessoas queriam que eu vivisse, mas eu mesmo não vivi. Hoje eu sou liberto. E essa foi a minha experiência na igreja evangélica. A parte ruim, né, gente? Tem a parte boa também que eu conto num outro vídeo. Mas é basicamente isso. Eu não acredito mais que a gente precisa ir numa igreja para ser salvo ou para ter alguma coisa na vida. A gente tem que correr atrás. A vida é hoje, a hora é essa. Então, ó, se inscrevam no canal. Espero que vocês não fiquem magoados comigo com toda essa história e toda a minha opinião. Mas não deixa ninguém colocar na cabeça de vocês o que vocês têm que fazer, não. Tá bom? Sejam vocês. Não façam como eu. Não sofra. Viva. Até a próxima.